Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, e diz assim: O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A gente geralmente se apaixona por pessoas alegres. Os casais, quando estão se paquerando, antes de trocarem o primeiro beijo, eles trocam sorrisos. Nós buscamos pessoas felizes para estar conosco. Pessoas alegres iluminam o ambiente. Elas atraem a atenção de todos ao redor. Até os mais carrancudos, eles ficam curiosos para saber qual é a receita dessa felicidade. O ser humano, mesmo vivendo nesse mundo cheio de notícias ruins, eles estão buscando a felicidade o tempo todo. Imagina o cristão que foi salvo e está indo para a eternidade morar para sempre com Jesus. Certamente nós temos muito mais motivos para sermos felizes. E eu estou falando de alegria verdadeira, não é essa alegria que o mundo nos oferece. É a alegria de Jesus. Lá em João capítulo 15, versículo 11, diz assim, o próprio Jesus nos dizendo: Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tendo dito o quê? O que Jesus está falando? Se você for ler no capítulo 15 do livro de João, você vai entender que ele está falando de permanecermos nele. E assim como ele permaneceu no Pai e conseguiu ter a alegria do Senhor em si, apesar de todas as suas lutas nesta terra. Mesmo sendo um varão de dores, como é conhecido na palavra, tendo uma missão muito pesada, mas mesmo assim ele tinha paz e alegria de fazer a vontade de Deus e a certeza da salvação de muitos amados. E por isso ele prosseguia pregando a palavra de uma forma atrativa. Se não fosse assim, nenhuma criança se aproximava dele. Crianças não gostam de adultos de semblante fechado. No entanto, os discípulos tentavam conter, segurar as crianças, porque elas queriam ficar pertinho de Jesus. Lá no livro Caminho a Cristo, na página 120, diz que seu coração era uma fonte de vida, e onde quer que fosse, ele levava descanso e paz, contentamento e alegria. Lembra quando Jesus aponta para as aves e diz que Deus cuida delas? Eu não imagino Jesus falando isso de cara fechada. Também não imagino ele apontando para as flores do campo e dizendo que elas são lindas e assim como Deus veste as flores do campo, ele veste a cada um de nós. Eu não consigo imaginar ele dizendo isso de cara fechada. Um dos primeiros sermões de Jesus, que é o Sermão da Montanha, que é um sermão completo com várias partes, uma das partes, um dos temas era bem-aventurados ou felizes, isso mesmo. Ele começa o seu ministério nos ensinando que apesar das coisas ruins que nos acontecem, era possível sermos felizes. E por isso ele cita que aqueles que choram, aqueles que são injustiçados, aqueles que são perseguidos, eles são felizes. Porque a nossa felicidade, ela não depende do que está acontecendo à nossa volta. Ela depende do que está acontecendo aqui dentro. E aqui dentro de nós, tem o Espírito Santo, que gera em nós o fruto da alegria. Se o Espírito Santo gera isso em nós, é porque é necessário que o cristão seja alegre. Mas a alegria que nós falamos não é a alegria da gargalhada, não é a alegria de uma piada, é a alegria de termos a certeza de que estamos salvos,
de que esse mundo não é o nosso e de que em breve iremos estar com o nosso Deus para toda a eternidade. Pessoas salvas, elas não vivem triste. Você já viu pessoas que foram salvas de um afogamento, de um incêndio, elas contando o testemunho delas e elas contando de forma triste que droga que eu escapei e eu não queria estar vivo. Mas você consegue ver esses relatos? Mas a gente vê pessoas agradecidas pela nova chance que Deus lhes concedeu. Da mesma forma, se você foi salvo, você tem que contar isso a todo mundo, que você vivia perdido, mas agora você encontrou a salvação em Cristo e você está se preparando para viver a eternidade. Se nós formos pessoas alegres, se nós transmitirmos isso com felicidade no nosso coração, nós atrairemos muitas pessoas para esse reino de Deus. Mas muitas vezes as pessoas não vêm, elas têm medo de serem tristes como você. Elas não podem deixar as festas, deixar as bebedices para ser triste como você. Elas preferem as festas, porque lá elas conseguem rir, elas conseguem ser felizes daquele jeito que o mundo oferece. Mas elas demonstram ser mais felizes do que a gente que ganhou a salvação. Não é interessante isso? E perigoso, porque nós temos uma mensagem que se chama Boas Novas. Então, essas palavras deveriam ser acompanhadas de muita felicidade, de alguém que foi salvo e que sabe o caminho e quer ensinar a outras pessoas. Uma das coisas que nos rouba a alegria é a importância que nós damos a tudo que nos faz tristes. Seja um passado que nos persegue, ou até mesmo um futuro que projetamos com toda a nossa ansiedade, imaginando que coisas terríveis vão acontecer. Em nossas conversas, nós citamos mais os problemas do que as bênçãos do Senhor. E com isso nós mostramos descontentamento e damos um péssimo testemunho. Nós entristecemos o nosso Deus e o Espírito Santo, que se esforçam diariamente para nos ajudar em meio às dificuldades desta vida. Portanto, deixe os problemas do passado no passado. Se for para falar deles, transmita como testemunhos de dias ruins, mas que você venceu, que não te pararam. E deixe o futuro no futuro. Talvez nada do que você está imaginando de ruim, vai acontecer. Ou pelo menos não vai acontecer na proporção que você espera. Viva cada dia. O hoje já chegou e chegou cheio de misericórdias renovadas. Então sorria. Os céus e a terra estão te filmando. Muita gente está de olho em você. Muita gente quer saber o motivo da tua felicidade ou o motivo da tua tristeza. Depende o que você expõe constantemente. Se você é uma pessoa triste, elas querem saber que igreja é essa que você frequenta que te deixa tão triste. Que religião é essa tão pesada que te faz sofrer. Eles querem saber para não passar nem na porta. Mas se você for alegre, eles querem saber de onde vem essa alegria. E quando você fala que é sobre a salvação, eles querem encontrar essa religião, eles querem encontrar esse Deus que te faz tão feliz. Lá no livro Caminho a Cristo, na página 116, diz assim: cristãos que acumulam sombras e tristezas em sua alma, que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia de Deus e da vida cristã. Dão a impressão de que Deus não se compraz em que seus filhos sejam felizes, dando assim um falso testemunho do nosso Pai Celestial.
Tem pessoas que murmuram tanto, que falam tanto de suas tristezas, que elas não conseguem perceber que existe um Deus trabalhando para a sua felicidade. Um Deus que preparou um dia para você. Quando você abriu os olhos hoje, Deus já tinha preparado um dia para você. Então Ele fica esperando que pelo menos você agradeça. E o que é que você faz? Droga, tenho que trabalhar de novo. Ai, já amanheceu. Meu Deus, nem descansei direito. Vou ter que tomar café nas pressas, correr para o meu trabalho. E quando você vai preparar o café da manhã, talvez não tenha aquilo que você quer. E você diz, droga, não estou com vontade de comer isso. Vou sair sem comer e sai praguejando. E o trânsito está ruim, você fica reclamando. E aí você chega no trabalho, as mesmas coisas, as mesmas pessoas, os mesmos problemas. E você trabalha o dia todo e você volta para casa nesse trânsito ruim de novo. E você não percebe nada de bom. E todas as pessoas percebem que você está irritado. E todas as pessoas percebem que você não gostou de nada do que Deus fez durante todo esse dia. Ah, Rogério, mas só aconteceu coisa ruim mesmo. Tem certeza? Se por um minuto você conseguisse abrir os olhos espirituais, você ia perceber o tanto de anjos do Senhor que te protegeram, te livraram de coisas absurdas que você não ia suportar. Como o inimigo tentou te matar durante todo o dia, acabar com você ou com alguém da tua família. E Deus não permitiu, e Deus te protegeu, e Deus fez com que o teu dia fosse um dia tranquilo ou com as mesmas coisas de sempre, como você sempre diz. Tem anjos segurando os 4 ventos. Se não fossem eles, nós não aguentaríamos viver nessa terra. Nós estamos vivendo debaixo de misericórdias. Por isso que elas são tão importantes e elas são renovadas todos os dias, porque senão nós seríamos destruídos. Mas louvado seja Deus, que nos concede a graça de vivermos sustentados de forma sobrenatural. Se fosse humanamente, o inimigo nos destruiria facilmente. Procure ver uma coisa boa nesse dia. A tarefa do dia é essa. Procure ver algo bom na vida. Porque como diz o versículo de hoje, um coração alegre, ele embeleza o rosto. Porque o que está dentro, ele transparece no nosso rosto. O nosso corpo todo sente o que está dentro. E se o Espírito está dentro, gerando alegria em nós e tantas outras partes deste fruto, com certeza o teu corpo, o teu semblante tem que manifestar isso. Mas se dentro de você só existe tristeza, dentro de você só existe problema, você só consegue ver o lado negativo da vida, o versículo de hoje diz que o seu espírito estará sempre abatido. As pessoas olharão para você e só verão alguém que foi derrotado pelo inimigo. Então toma cuidado. A alegria e a tristeza nos são oferecidas todos os dias. Você escolhe. Você pode pegar a alegria e tentar ver o lado bom da vida. Ou você pode pegar a tristeza e viver abatido, e todo o teu corpo vai adoecer, se você escolher a tristeza. Mas se você escolher a alegria, todo o teu corpo será embelezado. Todas as pessoas vão perguntar, você fez uma plástica? Que mudança aconteceu em você? É teu cabelo que está diferente? Você está diferente. O teu sorriso está diferente. O que foi que aconteceu? E aí será uma ótima oportunidade para você testemunhar de um Deus que cuida muito bem de você. Vamos orar por isso? Deus querido, coloca alegria no nosso coração, gera isso através do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente só consegue ver coisas ruins acontecendo nessa terra. Mas se os nossos olhos espirituais forem abertos, nós vamos perceber que existe um Deus protegendo a cada um de nós no meio desta guerra. Dentro desse grande conflito existem milhares de anjos que nos socorrem, que nos livram de males terríveis.
que nos acompanham até mesmo nos hospitais. Um Deus que está presente, que está conosco, é Emanuel. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não sai de perto, porque a tua alegria é a nossa força, e é por isso que nós nos levantamos todos os dias, porque o Senhor nos toma pela mão e nos ajuda em todas as nossas dificuldades e vai nos guiando em todo o dia até chegarmos em casa e podermos dormir o sono reparador. Obrigado, Deus, nós temos tantas coisas para agradecer e sabemos que uma pessoa agradecida é uma pessoa feliz, porque ela tem contentamento com tudo que ela já tem. E o que vier será apenas acrescentado para a nossa melhora, mas nós já temos o suficiente e nós te pedimos que continue nos ajudando a nos contentarmos com o que temos. Obrigado, meu Deus, porque quando o Senhor nos ensinou através das bem-aventuranças, o Senhor nos disse que era possível sermos felizes nessa terra. Ajuda o teu povo, Senhor Deus, a mesmo em meio às crises, enxergar um Deus que nos sustenta e nos dá a paz. Pessoas que têm paz, elas não ficam desesperadas, elas não ficam murmurando, elas não ficam agitadas, elas não temem o futuro. As pessoas que têm a paz de Jesus, elas conseguem dormir apesar de tantos problemas. Elas conseguem orar, elas conseguem entregar suas vidas ao Senhor. Elas sabem que os problemas existem. O Senhor mesmo nunca nos enganou. O Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor também disse que assim como o Senhor venceu, nós venceríamos também. Então um dia esse céu vai se rasgar e a nossa felicidade será ainda mais completa, porque será eterna. Habitaremos contigo para sempre, numa eternidade onde não existe pecado, não existe dor, não existe choro, não existe morte. Dá-nos a tua paz nesse novo dia que surge. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos só uma certeza: o Senhor estará conosco. E é em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos por isso. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.